Sejamos sinceros, você passou pela escola, talvez esteja concluindo ela, se olha no espelho e percebe que talvez o seu grau de ignorância é desproporcional àquilo que você deveria saber. Se você passou pela escola por cerca de 14 anos, que é o que prevê a educação básica no Brasil, você deveria saber o mínimo de português, você deveria saber interpretar um texto e dominar a matemática. Mas muitas pesquisas indicam que 3 a cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, sabem o que é uma letra, sabem decodificar uma palavra, sabem entender o geral de um texto, mas não conseguem entender o seu sentido, não conseguem interpretá-lo e também não conseguem dominar o básico de matemática. Se esse é o seu caso, não é motivo para desespero. O principal ponto da inteligência é reconhecer a própria ignorância. Nesse vídeo, tenho uma missão de propor a você um guia prático de como deixar de ser analfabeto funcional e começar a ser um estudante ativo. Ou seja, realmente sanar as lacunas da sua inteligência, ter uma boa base para começar a fazer estudos maiores e mais profundos. Sem mais enrolação, vamos começar. Me chamo João Lucas, sou professor e há alguns anos tenho que sanar as lacunas da minha própria inteligência e também sanar as lacunas da inteligência dos outros, dos meus alunos. Então tenho uma certa experiência nesse assunto. Para começar, vou propor um caminho para você conseguir sanar as suas deficiências na linguagem e principalmente na matemática. Porque se você tem uma base bem sólida nessas duas disciplinas, português e matemática, você vai conseguir aprender qualquer outra disciplina, principalmente português. Porque até para você entender uma questão de matemática, até para você conseguir estudar um livro de matemática, você tem que saber português. Ou seja, do que adianta você comprar um livro de matemática, ler o que o livro está dizendo, se você não sabe ler, se você não sabe interpretar, não consegue entender o que o autor quer dizer. Então, antes de mais nada, você vai fazer um exame de consciência intelectual. Você vai pegar um papel em branco e vai anotar tudo aquilo que você lembra de ter visto na escola, lembra de ter estudado. Vai anotar as palavras que vêm à sua cabeça, os tópicos, os conceitos, e você vai tentar explicar. Ou seja, de forma organizada e coerente aquilo que você se lembra. Por exemplo, lembro que em matemática eu estudei equação do primeiro grau. O que é equação do primeiro grau? Você consegue explicar? Lembra da fórmula? Aí beleza, consegue resolver um exercício de equação do primeiro grau? Lembro de equação do segundo grau, mas não consigo explicar o que é. Só lembro que existe isso, mas não sei o que é. Lembro de mínimo múltiplo comum. Lembro de um período composto. Lembro que existe um verbo, mas não sei explicar nada disso. Se você chegou à conclusão que você lembra de muitas palavras, não lembra de nada, e principalmente não consegue explicar aquelas coisas que você se lembra, é porque você realmente tem que começar pela base, bem solidamente. Então, na maioria dos casos, o que vai funcionar é você começar a estudar do zero. No YouTube mesmo você pode fazer isso. No português, você vai ter aulas de gramática. E qualquer estudo de gramática geralmente começa com a morfologia. Então você vai pegar as 10 classes gramaticais. Você pode pensar, mas isso é coisa de criança, você deveria saber. Então é hora de aprender. Vai estudar os artigos, vai estudar o que é um substantivo, vai estudar o que é uma preposição. E só de saber isso, você vai ver que vai fazer uma diferença tremenda quando você pegar um texto. Você vai ver que cada palavra ali, cada classe gramatical tem uma função naquele texto. Depois você vai chegar na sintaxe, vai chegar na semântica, assim por diante. Você vai estudar o mínimo de gramática. Porque o foco principal não vai ser ficar estudando gramática o tempo todo. Você vai estudar gramática o suficiente para ter a noção, a base necessária para conseguir ler um texto efetivamente. Porque o português você vai aprender mesmo lendo, realmente tendo contato com textos, contato com a leitura. Então, uma vez que você vai conciliar o estudo da gramática básica, e aí você vai escolher um professor, vai escolher o professor que mais te agradar, pode fazer um curso particular, fica a seu critério. Uma vez que você vai conciliar o estudo da gramática, você vai começar a ler livros. E, para ler livro, você tem que ter o cérebro, você tem que ter a memória preparada para ler livros. A maioria das pessoas não consegue ler um livro e articular o que leu. Ou seja, a pessoa lê um capítulo de um livro e não consegue dizer o que o autor quis dizer no começo, no meio e no fim. A pessoa se enrola todo. Ela vai falar do livro, fala primeiro o final, depois fala o meio, depois fala o começo, e depois a pessoa se perde.
Na cabeça da pessoa, tudo aquilo que ela leu está desorganizado, ela não consegue ordenar o que ela está lendo. Então, para começar a praticar isso, vou sugerir um livro. E pode ser qualquer livro, mas eu vou sugerir esse porque é pequeno. Deixa eu pegar o livro. Esse livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Vai falar de educação financeira, mas esse não é o foco. Por que eu vou recomendar esse livro? Porque esse livro, quando você pega o sumário dele, você vê que ele é dividido em capítulos, de forma bem organizada, e os capítulos são bem pequenos. Por exemplo, o primeiro capítulo, que se intitula O Homem que Desejava Ouro, ele vai ter cerca de 9 páginas. O segundo capítulo, O Homem Mais Rico da Babilônia, que vai dar o título do livro, ele vai ter apenas 10 páginas, cerca de 12 páginas. Então, os capítulos desse livro são pequenos. Eles vão ter em média 9 a 10, até 20 páginas no máximo. E por que eu recomendo que você comece com um livro pequeno desse jeito? Você vai pegar esse livro, vai ler o primeiro capítulo, vai deixar o livro de lado por uns 10, 15 minutos, vai dar uma volta pela casa, beber uma água, fazer um alongamento, não vai mexer no celular. Depois desses 10, 20 minutos, você vai pegar um papel e vai fazer um resumo do livro, do capítulo que você acabou de ler. Não é um resumo igual você fazia na escola, que você só vai mudar as palavras. Então, sei lá, eu sei como funciona aluno. Geralmente no livro está lá, fulano nasceu em 1970. Então o aluno pega lá, nasceu em 1970 fulano. Ou seja, você está fazendo uma paráfrase. Não é essa a intenção. A intenção é que você realmente faça um resumo de cabeça. Você vai tentar lembrar ativamente a ideia do autor e vai tentar escrever de forma coerente. E para escrever, tem que ser na escrita manual, a escrita cursiva, porque para sua memória, escrever com caneta e lápis é melhor do que simplesmente digitar. Então, você vai pegar um papel e vai tentar fazer isso. Conseguir escrever a ideia do capítulo, conseguir explicar o capítulo do começo, meio e fim, ou eu me enrolei todo, quis falar a ordem certa, mas deixei muitas ideias de fora, ou fiquei vagueando e não consegui ser claro no que o autor queria dizer. Se você percebe essa deficiência, você vai reler o capítulo até conseguir fazer o resumo organizado. Vai fazer isso com o segundo capítulo, vai fazer isso com o terceiro. Depois de um certo tempo, uma semana ou 2 semanas depois, você vai tentar fazer de cabeça o resumo de todos os capítulos que você já leu. Ah, mas você pode pensar, vai demorar muito para terminar o livro. Mas você não está lendo o livro só por ler. Você está lendo o livro para estudar efetivamente. Depois que você fizer esse trabalho árduo, e realmente não é fácil, mas veja, se você passou mais de 10 anos na escola e não aprendeu, fazendo isso que eu estou te propondo, em poucos meses você já vai ter um avanço significativo. Se você faz isso, lá pelo 3º ou 4º livro, você vai perceber que a sua capacidade de fazer resumos, de conseguir ordenar a ideia de um autor, de conseguir organizar as ideias do livro de forma ordenada e organizada, vai ficar muito maior. Ao ponto que você não vai mais precisar do papel, somente de ler o capítulo do livro, somente de ler o livro, você vai conseguir lembrar de cabeça, de forma ordenada, as ideias iniciais, as ideias do meio e as ideias finais do autor. E você vai conseguir explicar o que o autor quis dizer efetivamente. Então, faça esse exercício inicial, lendo esses livros menores, que pode ser esse livro aqui. Evidente, você vai aprender o básico de educação financeira, o livro acaba sendo interessante, mas o foco do livro não é o conteúdo dele. O foco do livro é você fazer esse exercício de preparar sua memória para conseguir ordenar o que você lê e conseguir reter o suficiente. Porque o primeiro princípio para entender um livro é você conseguir lembrar, você conseguir reter na memória o básico. Como é que eu vou aprender uma coisa se essa coisa não está na minha imaginação? Então eu preciso reter o suficiente para conseguir refletir sobre o que eu estudei, para só então chegar ao entendimento. Primeiro você memoriza, depois você entende. Ou seja, o caminho inverso geralmente não dá muito certo. Então, comece lendo livros mais técnicos. Terminei a leitura desses livros mais técnicos, posso comprar outros livros que sejam do meu interesse. Ah, eu não gosto de educação financeira. Vou comprar um livro de como cuidar de plantas. Ou os tipos de animais da natureza. Compre esses livros mais técnicos. E aí você faz esse exercício de memorização e fazendo resumos ativos. Só lendo livros técnicos não vai funcionar. Aí você também tem que começar a ler livros de literatura. Nesse canal tem um vídeo de recomendações de por onde você pode começar a ler literatura. Recomendo que assim que esse vídeo acabar, você vá lá conferir. Então, comece lendo por gosto no início.
vai lendo alguns autores de literatura, você vai perceber que alguns livros você vai achar maçante, outros livros você vai achar mais interessante, e com o passar do tempo, você vai conseguir perceber aquilo que mais te agrada. Por que é necessário você ler algumas coisas que te agradam, mas não ficar preso a isso? Porque se você é um estudante sério, ler apenas por gosto vai fazer você ter muitas deficiências. Porque, por exemplo, você quer ser médico, mas você não gosta de física. Se você quer ser médico e você recusa estudar física porque você acha chato, você vai ser um péssimo médico e provavelmente você não vai conseguir passar na faculdade. Essa é a verdade. Porque pressupõe que você tem que ter uma boa base de física para conseguir prestar medicina. Então, na vida, em qualquer área da sua vida, você vai ter que conseguir mesclar os seus gostos com aquilo que você não gosta. Dar um sentido maior àquelas coisas que você não gosta. Então, dentro da literatura, você vai ler os livros que te interessam, e aí vai ter alguns livros que você vai achar maçante, mas eu recomendo que mesmo assim você termine a leitura deles. Por quê? A importância da literatura é fundamental na nossa vida, e também tem um vídeo no canal que fala sobre isso. Então, no português, você começa por aí. Começa o mínimo de gramática, começa a ler livros mais técnicos, fáceis, pequenos, para que você consiga fazer resumos no papel. Depois de alguns meses, você vai conseguir fazer resumos sem precisar do papel, então você vai conseguir memorizar melhor, a sua memória vai estar capacitada para fazer leituras mais densas. E se você ler um livro por mês, você pode achar pouca coisa, mas no final do ano você vai ter lido 12 livros. Num país onde a maior parte da população não lê nem mesmo um livro por ano, você vai estar muito à frente dela. Ou seja, mais de 12 vezes a mais, porque se elas não lêem nenhum livro, você lê 12, você está 12 vezes à frente delas. Em cerca de 5 anos, você vai ter lido 60 livros. Parece pouca coisa, mas essas pequenas conquistas fazem muita diferença no seu intelecto e no seu imaginário. Sanei a dificuldade do português, ou seja, comecei a estudar português, comecei a ler livros, comecei efetivamente a ler literatura, melhorei a minha cultura, ou seja, eu tenho mais repertório. Um dos efeitos práticos, se você começa a estudar de verdade, é que você vai ter assunto para conversar com as pessoas. Você não vai ser aquela pessoa que vai falar sempre do mesmo assunto. Aquela pessoa que vai ser sempre aquela pessoa maçante. Você vai conversar com a pessoa e ela fica rememorando coisas do passado o tempo todo, porque não tem nada novo a agregar. À medida que você vai estudando, você sempre vai ter um repertório a mais a agregar na conversa com seus amigos, por exemplo. E esse é outro ponto. Você pode começar a procurar amigos para que você possa conversar sobre o que você está estudando. Porque quando você tenta explicar para um amigo seu, seja algo que você estudou, você está fazendo exercício didático. Ou seja, no seu cérebro, você está pensando em uma forma que você pode decodificar aquilo que está na sua inteligência, de tal forma que o seu amigo também consiga entender. E por isso que os professores, geralmente, eles são mais inteligentes. Porque o professor ele tem a missão de entender o assunto e ele tem a missão de conseguir mudar as palavras para que outra pessoa também consiga entender. Então o professor tem um trabalho árduo e de tanto se esforçar, às vezes no mesmo assunto, ele acaba aprendendo mais aquele assunto do que a pessoa que ele ensinou. Então o professor, quando ensina, ele aprende mais do que quem está tendo a aula dele. Então, uma vez que eu sanei a lacuna de português, vou sanar a lacuna de matemática. Para matemática, você vai comprar um caderninho novo, e você vai procurar um professor, porque se você tem dificuldade em ler, não adianta começar com livros. Geralmente você vai achar muito difícil. Então comece com videoaulas. E aí no YouTube existe uma penca de professores de matemática gabaritados. Vou recomendar o que funcionou para mim, é evidente, não assisti apenas a aula dele, e tem muitos professores bons além dele. Mas eu comecei com o professor Ferreto. O professor Ferreto ele tem um curso de matemática básica no canal do YouTube dele. Lá em 2019, saí do ensino médio, percebi que não dominava matemática básica, comprei um caderno e comecei a assistir às aulas do Ferreto. Assisti todas as aulas, fiz anotações ativas, resolvi todos os exercícios que ele propôs que eu resolvesse, e depois que terminei as aulas, comecei a procurar por mais exercícios, e depois de um certo tempo, tive um certo domínio da matemática e comecei a estudar por livros, porque agora eu tinha um certo domínio matemático, já tinha uma base, e em um nível mais avançado comecei a estudar por questões. Então na matemática não tem segredo. Se você não sabe nada, procure um professor. Se você não consegue estudar por videoaula, procure um professor particular. Então você vai assistir às aulas, fazer anotações, resolver exercícios, muitos exercícios,
Na matemática, quanto mais exercícios, melhor. Depois de um certo tempo, naturalmente, a sua inteligência vai estar preparada para o estudo da matemática. Se você se preparou no português, se você se preparou na matemática, parabéns. Você não é mais um analfabeto funcional. Se você não é mais esse analfabeto funcional, talvez você crie o gosto pelo estudo e não queira parar por aí. Beleza, sei o básico. O que mais eu posso fazer? Nesse caso, depois que você conseguiu a sua base de matemática na linguagem de português e na matemática, você pode começar a estudar outros assuntos. E para organizar os seus estudos, recomendo mais um livro. Deixa eu pegar. Esse livro aqui se chama A Vida Intelectual e é de um padre francês chamado Antoine Sertilin. O livro é antigo, muitas pessoas vão dizer que é datado, e pelo fato de ter sido escrito por um religioso, muitas pessoas não querem ler por achar que é um livro de catequese. Veja, se você não lê um livro porque ele é antigo ou porque foi escrito por uma pessoa que tem crenças bem definidas, isso não vai fazer você mais inteligente. Na verdade, isso prova que você é idiota, é limitado. Porque se você se recusa a ler um livro porque certa pessoa tem uma certa religião, você vai recusar as grandes obras da humanidade. Você não vai ler Santo Agostinho, você não vai ler Santo Tomás de Aquino, você não vai ter acesso a Shakespeare, por exemplo. Então, você precisa ter acesso às grandes obras, independente da crença do autor, essa é a verdade. Então, não se feche. Fechar-se no seu próprio mundo e só ler aquelas coisas que você concorda, pessoas que pensam parecido com você, só vai fazer você ficar mais ignorante. E nesse vídeo, o que eu proponho a você é a se tornar inteligente de verdade. E a inteligência pressupõe uma certa abertura para a realidade. Conseguir ouvir pessoas que pensam diferente de você, porque no fundo você quer saber a verdade das coisas. E se essa pessoa, no fundo, você percebe que ela está dizendo a verdade, você vai ter a coragem de admitir que estava errado. Esse é o primeiro passo. Para você se tornar inteligente, você tem que ser humilde. Humilde ao ponto de reconhecer que você não sabe tudo e que talvez alguém saiba uma coisa que você não saiba. Mas, sem mais enrolação sobre esse livro. Nesse livro aqui, esse autor, Sertilin, ele vai ensinar para você como organizar o seu estudo. Então ele vai falar um pouco sobre o cuidado com o corpo, o cuidado com a alimentação, o cuidado com o descanso, não evitar os exageros. E também ele vai falar sobre como você organizar efetivamente as suas leituras. Ou seja, como você escolher os livros, como você escolher uma disciplina de estudo. Ele tem um conceito interessante que é chamado de ciência comparada, que é bem efetivo na hora dos estudos. Ele vai falar para você como fazer anotações, o quanto ler, quantas horas dedicar ao estudo. Então, esse livro é um guia prático para os estudantes iniciantes. Você é um intelectual se eu ler esse livro? Não, mas você vai ter a base necessária, a base material para efetivamente começar uma vida séria de estudos. Então, você leu o livro Técnicos, começou a ler literatura, leu esse livro, você vai ter a base material para começar a estudar de verdade. Mas, João Lucas, tranquilo. Agora eu quero ler um autor intelectual. Ou seja, eu quero ler um autor que tem ideias próprias para que eu possa refletir sobre essas ideias. Nesse caso, eu tenho a recomendação de um livro. Na verdade, 2 livros do mesmo autor. Deixa eu pegar. O primeiro livro é O que há de errado com o mundo, do autor Gilbert Keith Chesterton. E o segundo livro também é do autor chamado Hereges, também do Chesterton. Se você quer uma leitura mais fácil, geralmente recomenda-se que você comece por esse, O que há de errado com o mundo, que é um livro onde o autor vai fazer uma série de ensaios com suas opiniões mais políticas, as suas visões de mundo. Então, é um livro bastante interessante. Você vai ver que um homem que viveu no século XIX, já no início do século XX, ele tinha uma forma de ver o mundo que é bem atual. O Chesterton, apesar de ser um intelectual inglês, ele conseguiu escrever de uma forma que o público brasileiro consegue se identificar muito com o que o autor escreveu. Então, geralmente você vai gostar do que você vai ler e vai perceber que ele vai conseguir clarear a sua visão acerca da realidade. Provavelmente você vai ter dificuldade de discordar do autor, e é algo normal no início da vida intelectual. Porque no início da vida intelectual, você não tem uma base intelectual, você não tem uma cultura, porque você não leu muitas coisas, não leu muitos autores. Então, todos os autores que você vai lendo, você vai acabar sendo convencido por eles. Porque como eles são intelectuais, eles escrevem geralmente bem, eles acabam convencendo você da visão de mundo deles. O que é algo muito natural. Então, quando você lê Chesterton, a tendência é que você comece a imitar o Chesterton,
a tendência é que você comece a concordar com tudo que ele vai dizer. Não se preocupe com isso. À medida que você vai lendo outros autores, com o passar do tempo, você vai conseguir articular todas as ideias desses autores à sua própria personalidade. Então, no começo, você vai fazer muito mais um jogo de imitação e depois você vai fazer um jogo de maturação. Ou seja, uma vez que eu absorvi vários autores, eu vou articular tudo isso na minha inteligência e vou começar a ter minhas próprias ideias. O segundo livro que eu recomendei dele foi Hereges. É um livro mais difícil, é um livro que ele vai abordar mais a parte filosófica e vai falar um pouco da teologia, mas também vale super a pena. Eu comecei por esse, eu não comecei pelo que há de errado com o mundo. E foi um livro que fez muita diferença na minha vida, porque foi a primeira vez que eu tive acesso a um autor que me fez pensar sobre a realidade, ou seja, a cada capítulo do Chesterton, às vezes a cada página, eu tinha que parar e ficar refletindo, ver se aquilo realmente fazia sentido, ver realmente como, com o passar do tempo, eu não tinha acesso a pessoas que realmente pensavam e tentavam refletir no papel o que se passa na realidade. Então, esse é um roteiro básico de por onde começar uma vida de estudo. A primeira coisa para a vida de estudo é você corrigir as lacunas básicas da sua inteligência. Comece pela linguagem, porque é a partir da linguagem que você vai conseguir expressar o que você estuda, é a partir da linguagem que você vai conseguir consumir novos conteúdos, e tudo que você memoriza com a sua linguagem. Se você não consegue narrar as coisas de forma correta, você vai criar memórias falsas, desconexas da realidade. Depois você precisa da matemática, porque a matemática também vai ordenar a sua inteligência. Se você tem um bom pensamento, um bom raciocínio lógico, você consegue, digamos, perceber claramente quando você está lidando com a mentira, você não vai ser manipulado pelas estatísticas e assim por diante. Então faz diferença ter um acesso à matemática. Tendo o domínio do português e tendo o domínio da matemática, você vai conseguir aprender qualquer disciplina, porque todas as outras pressupõem o domínio dessas duas. E aí, se você quer ser um estudante mais sério, nesse caso você vai ter que estudar ativamente a literatura, vai ter que organizar os seus estudos e vai ter que ter acesso aos grandes autores. Recomendo que comece por Chesterton, porque o Chesterton tem uma linguagem mais acessível, mesmo para os iniciantes, e gradativamente você vai chegando em autores maiores. Veja, encerro aqui esse vídeo. Se ele foi útil a você, de novo, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Quem sabe assim você consiga encontrar alguém para conversar com você sobre as coisas que você estuda, porque a pior coisa para uma vida intelectual é o isolamento. Então você ter pessoas com quem conversar, você ter pessoas com quem partilhar o que você está estudando, ter um espírito afim, vai fazer com que a sua vida intelectual e a sua cultura floresça ainda mais.